O coletor foi o Wendland, mas Foi. não foi ele que descreveu. Não, quem descreveu foi o Schott, nativo da Guatemala. Ele se distribui pelo México e Costa Rica. Olá pessoal, hoje eu vou falar de um filodendro muito interessante, muito bonito, muito distinto para Urban Jungle, que é o Philodendron anisotomum. Esse cara aqui que está do meu lado, essa toceira bem cheia aqui, ele está crescendo agarrado a uma árvore aqui no sítio e jardim, não só para Urban Jungle, mas para jardins também é uma planta muito decorativa. O Philodendron anisotomum, também chamado de T perfeito, porque as folhas dele formam um T, é uma espécie originariamente descrita da Guatemala. Ela foi descrita por um botânico que o pessoal que curte arácea deve estar bem familiarizado com o nome, que é o Heinrich Wilhelm Schott, ou seja, Henrique Guilherme Schott. As pessoas também confundem muito Schott com Scott. Esse Schott é com CH e ele é austríaco e o nome dele com SCH se pronuncia Schott e não Scott, como seria em inglês. O Schott, vou falar um pouquinho da história dele. Ele veio muito jovem para o Brasil, com cerca de 23 anos. Estamos falando do ano de 1817, quando chegou a comissão austríaca ao Brasil. Era uma comissão de cientistas que vieram estudar a nossa flora e a nossa fauna e acompanharam a comitiva da princesa Leopoldina de Habsburg. Ela veio se casar com o príncipe Dom Pedro no Brasil. Acompanhando a princesa veio a comitiva, entre eles o jovem Schott, com 23 anos. O Schott passou no Brasil um período de 4 a 5 anos, viajando pelo Brasil inteiro, e se apaixonou pelas aráceas, uma família de plantas com a qual ele entrou em contato pelo Brasil e se tornou, anos mais tarde, o maior especialista de sua época sobre essas plantas. Escreveu obras monumentais sobre os filodendros, sobre os antúriums, não somente do Brasil, país no qual ele morou durante 5 anos, mas também de outros países. Essa espécie, por exemplo, o Philodendron anisotomum, foi coletada por uma outra pessoa, chamada Wendland. Quem acompanha o canal deve lembrar daquela plantinha, aquela rubiácea, chamada Pentagonia wendlandi. O Schott descreveu então essa planta como Philodendron anisotomum, originária da Guatemala. Mais tarde se descobriu que ela é originária também, ela é nativa também, melhor dizendo, do México, da Guatemala e da Costa Rica. Sendo que no México, na região de Veracruz, ela foi recentemente, no estudo de 2019, considerada criticamente ameaçada de extinção. Uma característica muito interessante e distinta do Philodendron anisotomum é que ele é trilobado. Trilobado quer dizer, ele tem 3 lobos. Lobos são essas estruturas que formam a lâmina foliar, que formam a folha. Então a gente tem 2 lobos quase paralelos, formando a parte de cima do T, e esse lobo maior na posição vertical, que forma a outra parte do T. Um filodendron parecido com o qual ele é confundido é o Philodendron tripartitum, que também é trilobado, como o anisotomum, só que esses 2 lobos superiores são bem maiores. O pecíolo, ou seja, o cabinho do Philodendron anisotomum, ele é tereto ou subtereto. O que quer dizer isso? Tereto quer dizer arredondado. Quando a gente corta, essa seção ela é redonda ou arredondada. Vamos fazer um corte aqui. Subtereto, ele é quase arredondado, porém essa parte de cima é plana. Ou seja, ele é quase arredondado, formando uma espécie de letra D. Esse aqui é o padrão de mudas de Philodendron anisotomum que a gente produz. São mudas grandes, com 2 ou 3 nós, várias folhas, e muito bem enraizadas nesses tubetes, o que facilita o transporte deles. E é uma planta perfeita para você pegar e botar na sua Urban Jungle, passar para um vasinho e tutorar a planta, né?
Aqui ela está tutorada com bambu, mas evidentemente no seu vaso, na sua Urban Jungle, você vai usar um pole daquele que o Fly explicou tão bem como fazer, usando cano de PVC, esfagno e etc. Apesar de eu ter mencionado que ela pode ser tutorada, não necessariamente o Philodendron anisótomo precisa de um tutor. Ou seja, se ele for deixado crescer livremente, ele vai ser uma espécie reptante. Quer dizer, vai quase como se rastejar, né, como um réptil, daí o nome reptante. Ele pode ser, então, apoiado em suporte sobre as paredes, pode ser conduzido de uma outra forma, sem necessariamente ser pelo tutor. Seu crescimento é bastante rápido, é também uma planta muito rústica e bastante recomendada para iniciantes. Difícil é matar essa planta.